Você já sentiu que, apesar de sua fé, os ataques espirituais nunca cessam? Como se mesmo buscando a Deus, as dificuldades continuassem surgindo uma após a outra. Talvez você tenha se perguntado, por que isso acontece comigo? Será que é apenas azar? Consequência dos meus erros? Ou há algo mais profundo por trás desses ataques? Hoje, quero te levar a uma reflexão que pode mudar completamente a forma como você enxerga a batalha espiritual. Ao entender o que realmente está por trás dessas lutas, você não só fortalecerá sua fé, mas também aprenderá a resistir com mais confiança. E fique até o final, porque a última revelação pode ser a chave para a sua vitória contra esses ataques. Antes de continuarmos, se essa mensagem já começou a falar ao seu coração, aproveite para curtir este vídeo e compartilhar com alguém que também precisa ouvir isso. Agora, vamos à primeira verdade que poucos percebem sobre os ataques espirituais. Ataques espirituais não são aleatórios. Muita gente acredita que os ataques espirituais acontecem sem motivo, como se fossem meras coincidências. Mas a verdade é que nada no mundo espiritual acontece por acaso. A Bíblia nos ensina em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que as dificuldades que enfrentamos, muitas vezes, não são apenas desafios comuns da vida, mas sim parte de uma batalha invisível. Pense no seguinte: você já percebeu como algumas situações parecem vir justamente quando você está buscando mais a Deus? Como se no momento em que você decide fortalecer sua fé, novos problemas surgissem? Talvez você tenha começado a orar mais, a ler a Bíblia com mais frequência, a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, e de repente vêm dificuldades inesperadas. Problemas financeiros que não existiam antes, brigas familiares sem motivo aparente, dúvidas e medos que começam a surgir do nada. Isso não é coincidência. Quando um cristão começa a caminhar em sua verdadeira identidade em Cristo, o inimigo reage. Ele sabe que, quanto mais você se aproxima de Deus, mais forte você se torna. Mas agora vem a questão mais importante. Se o inimigo já foi derrotado na cruz, por que ele ainda nos ataca? A resposta para isso pode mudar completamente sua visão sobre a batalha espiritual. A resposta é simples, mas poderosa. Ele não pode mudar o destino de quem pertence a Deus, mas pode tentar enfraquecer sua fé para que você não viva plenamente essa vitória. Pense em uma guerra que já foi vencida. O exército derrotado sabe que perdeu, mas antes de se render completamente, tenta causar o máximo de estrago possível. É assim que o inimigo age. Ele já perdeu, mas quer impedir que você viva como um vencedor. E qual a melhor forma de fazer isso? Através do medo, da dúvida e da distração. Você já percebeu como em momentos de dificuldade, sua mente começa a ser inundada por pensamentos como: será que Deus realmente se importa comigo? E se eu não for bom o suficiente? Por que minha vida parece mais difícil do que a dos outros? Esses pensamentos não surgem por acaso. São ataques sutis que buscam minar sua confiança em Deus e desviar seu foco do que realmente importa. Agora, aqui vai uma reflexão profunda. Você tem reagido a esses ataques da forma certa? Muitas pessoas, ao enfrentarem essas lutas, acabam desistindo, recuando ou até mesmo se afastando de Deus. Mas existe um caminho muito mais poderoso para resistir. E é sobre isso que vamos falar agora. Como resistir aos ataques do inimigo. Se o inimigo tenta nos desviar por meio do medo, da dúvida e da distração, a pergunta é: como podemos resistir? A resposta está na palavra de Deus. Em 1 Pedro 5:8, somos alertados: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que isso significa? Que a batalha espiritual exige vigilância e ação.
Imagine que você está em uma cidade fortificada. Os muros ao redor são altos e parecem seguros, mas se o inimigo encontrar uma brecha, ele entrará e causará estragos. Da mesma forma, em nossa vida espiritual, precisamos identificar e fechar as brechas para não dar espaço ao inimigo. E quais são essas brechas? A falta de oração. Quando deixamos de buscar Deus, ficamos espiritualmente vulneráveis. O afastamento da palavra, se não conhecemos a verdade, podemos ser enganados facilmente. O medo e a ansiedade não combatidos, quando permitimos que sentimentos negativos dominem nossa mente, o inimigo ganha terreno. Agora, pense no seguinte: como seria sua vida se, em vez de reagir com medo, você respondesse a cada ataque com fé e confiança? Isso não significa ignorar os problemas, mas enfrentá-los com as armas certas. E a Bíblia nos ensina exatamente quais são essas armas. Se estamos em uma guerra espiritual, então precisamos de proteção. E Deus já nos deu tudo o que é necessário para resistir e vencer. Em Efésios 6, 13 e 17, Paulo nos ensina sobre a armadura de Deus, um conjunto de verdades espirituais que nos fortalecem contra os ataques do inimigo. Mas muitas vezes ouvimos sobre essa armadura sem entender como aplicá-la no dia a dia. Agora, imagine um soldado entrando em combate sem sua proteção. Ele pode até ser forte, mas sem o equipamento certo, estará vulnerável. Da mesma forma, sem a armadura de Deus, nos tornamos presas fáceis para os ataques espirituais. Vamos tornar isso mais claro. Cinturão da verdade. A verdade é o que mantém tudo no lugar. Sem ela, a armadura se desajusta. Quando você conhece a palavra de Deus, as mentiras do inimigo não têm poder sobre você. Já percebeu como, nos momentos de desânimo, surgem pensamentos como "Deus se esqueceu de mim" ou "Eu não sou digno do amor dele"? Mas a verdade é que o Senhor nunca te abandona. A Bíblia declara: "Nunca te deixarei, nunca te abandonarei." Deuteronômio 31, 6. Couraça da justiça. Não é sua própria justiça que te protege, mas a justiça de Cristo. O inimigo tentará te acusar, trazendo lembranças do seu passado ou fazendo você se sentir indigno. Mas olhe para a cruz. Tudo já foi pago ali. Você não precisa carregar essa culpa. Como Romanos 8:1 nos lembra: "Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus." Calçados do Evangelho da Paz. Você já tentou caminhar sobre pedras afiadas sem sapatos? Dói e torna o caminho mais difícil. Da mesma forma, sem a paz de Deus, nossa caminhada na fé se torna pesada. Mas quando descansamos na paz de Cristo, somos capazes de seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. É essa paz que Filipenses 4:7 descreve. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Escudo da fé. Quando o inimigo lança setas de dúvida e medo, é a fé que nos protege. Muitos momentos podem nos fazer questionar: será que Deus está realmente comigo? Mas lembre-se, sua fé não depende do que você sente no momento, e sim daquilo que Deus já prometeu. Em 2 Timóteo 1:12 lemos: "Eu sei em quem tenho crido." Capacete da salvação. A mente é um dos principais alvos do inimigo. Ele lança pensamentos de medo, insegurança e confusão para nos enfraquecer. Mas Deus promete guardar a mente daqueles que confiam nele. Se sua cabeça estiver cheia de preocupações, Isaías 26:3 traz uma promessa poderosa: "Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia." Espada do Espírito, palavra de Deus. Essa é a única arma ofensiva da armadura. E Jesus nos mostrou como usá-la no deserto, ao derrotar Satanás com a própria Escritura. Sempre que o inimigo disser que você não é forte o suficiente, declare: "Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4:13.
Quando ele tentar fazer você acreditar que sua situação não tem saída, lembre-se, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isaías 54:17. Agora, pense por um instante. Qual dessas peças você tem deixado de lado? A boa notícia é que nunca é tarde para se revestir da armadura de Deus. Mas além dela, há outra arma poderosa que muitos cristãos subestimam. Imagine um soldado totalmente equipado para a batalha, vestindo uma armadura impecável, mas sem nenhuma comunicação com seu comandante. Ele pode ter proteção, mas sem instruções. Fica perdido, sem saber para onde ir ou quando atacar. É assim que muitos cristãos vivem. Conhecem a palavra, sabem que estão em uma guerra espiritual, mas negligenciam a oração, o principal canal de comunicação com Deus. A oração não é apenas um pedido de socorro em momentos de desespero. Ela é um estilo de vida, uma forma de manter a mente e o coração alinhados com Deus. Em Filipenses 4, 6, 7, a Bíblia nos dá um conselho poderoso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Perceba que a promessa de paz vem depois da oração. Muitas vezes, buscamos paz em soluções humanas, quando, na verdade, ela só pode ser encontrada na presença de Deus. Agora pare e pense. Como está a sua vida de oração? Você reserva um tempo para falar com Deus diariamente? Ou apenas ora quando os problemas chegam? Se você deseja resistir aos ataques espirituais e fortalecer sua fé, precisa transformar a oração em um hábito constante. Isso significa começar o dia em oração. Antes de pegar o celular ou se preocupar com as tarefas do dia, fale com Deus. Orar em todo o tempo. Isso não significa ficar de joelhos o dia inteiro, mas manter o coração conectado com Deus, seja no trabalho, em casa ou no trânsito. Usar a oração como arma. Quando sentir medo, ore. Quando estiver desanimado, ore. Quando não souber o que fazer, ore. Jesus nos ensinou isso. Em Lucas 18, 1, ele disse: orem sempre e nunca desanimem. Se até o Filho de Deus dependia da oração para cumprir sua missão, quanto mais nós. Agora, além da oração, há outro segredo que nos ajuda a vencer qualquer ataque espiritual. E ele está diretamente ligado a algo que o inimigo teme profundamente. Muitos crentes vivem como se fossem vítimas indefesas dos ataques espirituais, sem perceber que Jesus já nos deu poder para resistir e vencer. Em Lucas 10, 19, ele nos diz algo impressionante. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Isso significa que você não precisa viver com medo, sendo constantemente atacado, sem defesa. Deus já te deu as armas certas para tomar uma posição firme na batalha espiritual. Mas o que significa, na prática, andar nessa autoridade? Primeiro, significa saber quem você é em Cristo. O inimigo tentará te convencer de que você é fraco, indigno ou incapaz. Mas a verdade é que, em Cristo, você é um filho amado de Deus, com acesso a tudo o que Ele prometeu. Paulo nos lembra disso em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo, significa resistir ao diabo com firmeza. A Bíblia nos dá um princípio claro em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso significa que quando você se submete a Deus, o inimigo não pode permanecer na sua vida. Mas resistir exige um posicionamento claro. Declarar a palavra de Deus em voz alta quando os pensamentos negativos vierem. Repreender o medo e a dúvida, confiando nas promessas bíblicas. Viver uma vida de obediência, pois um coração alinhado com Deus é uma fortaleza impenetrável.
Terceiro, significa orar com ousadia. Muitas vezes, oramos como se estivéssemos implorando a Deus, quando na verdade, Ele já nos deu autoridade. Jesus nos ensinou a orar com fé, determinando a vontade de Deus na terra. Ao invés de dizer, Senhor, se for da tua vontade, me livra desse ataque. Diga com autoridade, em nome de Jesus, eu rejeito essa mentira do inimigo. Eu sou filho de Deus, guardado pelo sangue de Cristo. Agora pense um pouco. Você tem vivido nessa autoridade ou tem permitido que o inimigo dite as regras da sua vida? A boa notícia é que nunca é tarde para se levantar e assumir seu lugar em Cristo. Mas há um último ponto que amarra tudo isso e que muitos cristãos esquecem. Chegamos a um ponto crucial. A vitória já foi conquistada na cruz. O inimigo pode tentar, pode atacar, pode usar todas as suas artimanhas para te desanimar, mas ele já foi derrotado. Ele só tem poder sobre sua vida, se você permitir. Em Colossenses 2,15, a Bíblia nos diz algo poderoso sobre o que Jesus fez. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Isso significa que, quando Jesus ressuscitou, ele não apenas venceu o pecado e a morte, mas também desarmou todas as forças espirituais do mal. Agora, pare e reflita. Se Cristo já venceu, por que muitas pessoas ainda vivem como se fossem derrotadas? A resposta está em como escolhemos reagir. Um cristão que não entende sua identidade e não usa as armas espirituais, vive como um soldado desarmado no campo de batalha. Mas aquele que se posiciona na fé, que declara a palavra, que ora com ousadia e veste a armadura de Deus, esse permanece firme, independentemente dos ataques. E agora, a pergunta final: qual será a sua escolha? Vai continuar permitindo que o inimigo roube sua paz, sua fé e sua identidade? Ou vai se levantar, se revestir da armadura e viver a vitória que já é sua em Cristo? Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Lembre-se, a batalha pode ser real, mas a vitória já foi garantida. Não desista. Deus está com você.